Pessoal, esse é o nosso vídeo 13 de Física 3, onde a gente vai fazer dois exemplos dos conceitos que a gente estudou no vídeo anterior a respeito de calor específico molar de gases ideais. Tá? Então lá a gente trabalhou bastante com o conceito de calor específico molar a volume constante e a pressão constante, né? Fizemos algumas discussões sobre isso. E aqui a gente vai fazer dois exemplos aplicando essas definições e outras coisas que a gente já andou vendo nos vídeos anteriores. Tá? Então, nesse primeiro exemplo, você tem uma quantidade Nzinho de mols, né? Você tem N mols de um gás ideal. O exercício não afirmou para a gente as características desse gás ideal, se é um gás ideal monoatômico, diatômico ou poliatômico. Tá? Simplesmente falou que é um gás ideal qualquer. E esse gás, lá confinado lá no seu laboratório, lá dentro de um recipiente, né, de laboratório, esses N mols desse gás ideal sofrem uma expansão adiabática, né, variando a sua temperatura de T1 até T2. Tá? Então, durante esse processo de expansão adiabática, lembrando, o que é um processo adiabático? É um processo que não envolve trocas de calor, só envolve realização de trabalho. Tá? Então, nesse processo de expansão adiabática do gás ideal, eu quero o trabalho que o gás realiza nesse processo de expansão em termos das coisas que eu conheço, que é o número de mols, temperatura inicial, temperatura final e o calor específico molar daquele gás ideal. Tá? Então, gente, uma estratégia interessante, né, para a gente resolver esse problema é usar a primeira lei da termodinâmica, né? Porque a primeira lei relaciona energia interna, calor trocado e trabalho realizado. E o trabalho é justamente o que eu preciso, o que está sendo pedido aqui nesse problema. Tá? Então vamos ver. A primeira lei da termodinâmica, que é absolutamente geral, né, ela diz para a gente o seguinte, que a variação da energia interna de um sistema qualquer, né, um sistema termodinâmico qualquer, é igual a calor trocado menos o trabalho realizado por aquele sistema. No caso, esse sistema é um gás ideal, né? Então, menos o trabalho do gás. Beleza? Nesse caso, como é um processo adiabático, um processo então, que não envolve troca de calor, logo de cara, esse termo aqui é zero. Então, a variação da energia interna desse gás ideal, ΔE interno, desse gás ideal, é simplesmente menos o trabalho realizado pelo gás nesse processo. Menos o trabalho do gás. Beleza? Eu quero achar quanto que vale esse camarada aqui. Beleza? Bom, eu preciso então trabalhar uma expressão para o ΔE interno. Se eu conseguir achar uma expressão para esse cara, em termos dessas coisas, o problema está resolvido. Tá? Aqui, gente, como o exercício não afirmou que esse gás ideal é um gás ideal monoatômico, então eu não posso usar aquela expressão da energia interna como sendo igual a 3 meios de nRT. Porque a gente não sabe as características desse gás ideal, se é monoatômico, diatômico ou poliatômico. Né? Então eu tenho que usar aquela expressão que a gente viu no vídeo anterior, aquela expressão geral da energia interna de um gás ideal expressa em termos do CV molar. Tá? Aquela expressão vale sempre, seja independente da natureza física do gás ideal que eu estou trabalhando. Então, aquela expressão que a gente viu no vídeo anterior é o seguinte, a energia interna de um gás ideal pode ser expressa de uma forma mais conveniente da seguinte forma. Energia interna é número de mols vezes o calor específico molar a volume constante vezes a temperatura. Tá? Essa é uma expressão conveniente porque ela vale para qualquer tipo de gás ideal, independente da natureza física dele. Se esse gás ideal for um gás ideal monoatômico, onde eu só tenho energia cinética de translação dos átomos, esse CV molar é 3 meios de R, que a gente viu no vídeo anterior. Aí eu recupero a expressão que a gente está acostumado a utilizar, que é o 3 meios de nRT para energia interna. Se for um gás ideal diatômico, né, um gás ideal formado por moléculas diatômicas, esse CV molar é 5 meios de R.
Então, a energia interna vai ser 5 meios de nRT. Então, se for um gás ideal poliatômico, o CV molar vai ter outra expressão. Então, essa expressão aqui, essa equação é geral, desde que eu utilize o valor adequado do CV molar, dependendo da natureza física do gás, se é monoatômico, diatômico ou poliatômico. Aqui ele não afirmou nada, então eu vou deixar o CV molar indicado, né? Então, se a energia interna, expressa da forma geral, é MCV vezes temperatura, então o que é a variação da energia interna do gás ideal? Variação da energia interna é simplesmente o quê? O número de mols é fixo. O CV molar, para qualquer gás ideal, é sempre constante. A única coisa que está variando do lado direito aqui da equação é a temperatura, né? Então, ΔE interno é número de mols, calor específico molar, AV constante, vezes ΔT. Então, pronto, essa é a expressão geral para a variação da energia interna, essa é a expressão específica para um processo adiabático. Então, eu vou casar essas duas expressões, né? Então, isso aqui me diz o seguinte: isso implica que MCV molar vezes ΔT é igual à variação da energia interna, que é menos o trabalho do gás. Beleza? Posso multiplicar a equação aqui por -1, né, dos dois lados, aí aqui fica positivo, aqui fica negativo. E pronto, está resolvido, né? Então isso implica que o trabalho do gás, nesse processo de expansão adiabática, é menos número de mols, CV molar, vezes o ΔT. O que é ΔT? Temperatura final menos a inicial. Então a resposta está dada em termos das grandezas que eu conheço do problema, né? Número de mols, CV molar e as temperaturas final e inicial. Aí, olha só um comentário adicional aqui, gente, com relação aos sinais, né? Como esse exercício está me falando que o gás está sofrendo uma expansão adiabática, sempre que um gás está expandindo o seu volume, o trabalho que ele realiza é um número positivo. Então, se há uma expansão adiabática, esse sujeito aqui, ó, esse camarada, é um número positivo. Então, o lado direito da equação tem que ser um número positivo também, né? Como eu tenho um sinalzinho de menos aqui, ó, necessariamente essa diferença T2 menos T1 tem que ser um número negativo, porque o negativo desse cara com o negativo daqui vai dar um número positivo. Então, numa expansão adiabática, eu posso afirmar com toda certeza que o T2 é menor do que T1. Que aí esse cara é negativo, negativo daqui com o negativo daqui dá positivo. E tem que ser porque o gás está realizando trabalho, né? Então, numa expansão adiabática, a temperatura final é menor do que a temperatura inicial. Então, uma expansão adiabática é um processo de resfriamento. Isso aqui, ó, significa resfriamento. Ok? Então, nesse processo, o gás diminui a sua temperatura. Um exemplo bem fácil de a gente aplicar nesse caso e entender que uma expansão adiabática é um processo de resfriamento é o caso daquele spray aerosol, né, que a gente usa aí no dia a dia. Como é que é um spray aerosol? Eu já comentei isso com vocês quando a gente estava estudando o capítulo de processos termodinâmicos. Foi o terceiro capítulo do nosso curso, né, ainda lá nas nossas aulas presenciais. Como é que funciona um spray aerosol? Né? Você tem um recipiente aqui assim, você tem lá dentro uma parte da substância está no estado líquido e uma parte dela está no estado gasoso, sob pressão, né? E aqui em cima você tem um gatilho, aquele gatilhozinho, né? Você tem aqui um furinho
E aí quando você aperta o gatilho, esse gás que está lá dentro do recipiente, ele está submetido a uma pressão muito mais elevada do que a pressão atmosférica. Então quando você aperta o gatilho, você libera o caminho para o gás sair da latinha. E esse processo é um processo muito rápido, né? Como a pressão aqui interna é muito maior do que a pressão externa, uma massa de gás ela sempre flui da região de maior pressão para a região de menor pressão. Então, quando você aperta lá o gatilhozinho, parte dessa massa de gás que está lá dentro da latinha, ela vai expandir muito rapidamente, formar aquele jato de partículas, né? Esse processo de expansão é um processo muito rápido. Como é um processo muito rápido, não dá tempo dessa massa de gás trocar calor com o ar atmosférico que está em volta da latinha. Então, esse exemplo aqui do spray aerosol é um exemplo de expansão adiabática. E no processo de expansão adiabática, o gás que está expandindo está resfriando, por causa disso aqui que a gente acabou de ver, né? Claro, o gás da latinha não é exatamente um gás ideal, mas numa primeira aproximação, a gente pode tratar esse gás como sendo parecido com um gás ideal, né? Uma primeira aproximação que é útil, né? Então, esse processo é um processo de expansão adiabática e é um processo de resfriamento. Por isso que, à medida que você vai usando a latinha várias vezes, você vai apertando esse gatilho aqui várias vezes, você vê que a lata vai ficando fria, justamente porque o gás está expandindo, está resfriando, consequentemente a latinha como um todo vai resfriar também. Tá legal? Então, uma aplicação desse resultado que a gente acabou de ver. Então, isso fecha esse primeiro exemplo, tá? Vamos fazer agora esse segundo e último exemplo aqui do vídeo 13, que é o seguinte, ainda sobre gases ideais, só que agora um processo de expansão isobárica, tá? Então, eu vou pegar uma amostra de gás ideal e vou aplicar uma transformação isobárica nele, ou seja, vou permitir que o gás sofra um processo de expansão, só que mantendo a pressão constante. Tá? Então, uma expansão isobárica. Considere uma expansão isobárica de um gás ideal qualquer. Então, de novo, o exercício não afirmou para a gente que tipo de gás ideal que eu tenho nessa situação. Se é um gás ideal monoatômico, diatômico, poliatômico. Tá legal? Então, ele não falou isso para a gente. Ele só afirmou para a gente o seguinte: nesse processo de expansão a pressão constante, a pressão do gás é 1,01 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado o tempo todo, né? A pressão é constante, porque é o processo isobárico. Nesse processo de expansão, o gás está absorvendo 20,9 joules de energia, tá? E nesse processo de expansão, o volume dobra. O volume do gás passa de 50 centímetros cúbicos para 100 centímetros cúbicos, tá? Então aí, dado aquelas informações e sabendo que é um gás ideal, calcule a variação da energia interna desse gás e sabendo que eu tenho 2 mols desse gás ideal lá no meu laboratório, calcule o valor do CP molar. Tá? Aqui, logo de cara, na letra B, né, não posso falar que o CP molar é 5 meios de R, que é o que a gente viu no vídeo anterior. Porque isso aqui é para gás ideal monoatômico. Só que o exercício não afirmou que esse gás ideal que eu estou trabalhando aqui é um gás monoatômico. Ele está afirmando que é um gás ideal qualquer. Então, eu não sei a expressão do CP molar logo de início. Né? Eu vou ter que calcular, tá bom? Dados aquelas informações ali. Então, vamos ver a letra A. Ué, gente, olha só. Calcular a variação da energia interna é muito simples. Eu vou usar, de novo, a primeira lei da termodinâmica. Por quê? Eu sei o calor trocado, né? Foi um dado do problema, e eu sei que é um processo isobárico. Quando ele me deu a pressão e a variação do volume, eu consigo facilmente calcular o trabalho do gás. Então, se eu tenho o calor trocado e o trabalho realizado, automaticamente eu tenho a variação da energia interna. Então, o ΔE desse gás ideal variação da energia interna desse gás ideal é simplesmente calor trocado, AP constante, né, que é um processo isobárico,
menos o trabalho do gás. Nesse processo isobárico, né? Então, ΔE vai ser quantidade de calor trocado menos o trabalho. O trabalho do gás, num processo isobárico, é muito fácil calcular, né? Porque se a pressão é constante, o trabalho é simplesmente pressão vezes delta volume. Ok? Trabalho é integral de P dV, como P é constante, ele sai da integral e vai sobrar P vezes delta volume. Tá? E eu conheço aquelas coisas todas. Conheço o calor trocado, a pressão e a variação de volume. Aqui eu só tenho que tomar um cuidado, porque na variação de volume, eu quero isso aqui em joules, né, no sistema internacional. Então eu tenho que converter de centímetro cúbico para metro cúbico na hora de jogar aqui na expressão. Então, a variação da energia interna é simplesmente o calor trocado já está no sistema internacional, é 20,9 joules. Menos, né, que vem lá da forma, a pressão já está no sistema internacional. Só para exemplificar, esse 1,01 vezes 10 a 5 é pressão atmosférica, tá? Então eu estou tendo um gás que está expandindo, submetido à pressão atmosférica, tá? 1,0. Então a pressão aqui na fórmula é 1,01 vezes 10 elevado à quinta vezes a variação do volume. Eu já vou colocar aqui quanto que vale. Eu tenho que converter de centímetro cúbico para metro cúbico, né? Ué, gente, olha só. Como é que é o passo de centímetro cúbico para metro cúbico? Vamos só lembrar aqui, né? Como que é o passo de centímetro para metro? Ué, deixa eu só fazer esse parêntese aqui, ó. De centímetro para metro, olha só. De centímetro para passar para metro, eu tenho que dividir por 100, certo? Então, 1 centímetro é 10 elevado a menos 2 metros, ok? De centímetro para metro eu tenho que dividir por 100. Só que aqui eu tenho centímetro cúbico. Então, se eu pego essa equação aqui e elevo ao cubo, centímetro cúbico, eu vou elevar tudo isso aqui ao cubo, certo? Então, daqui eu tenho, então isso implica que 1 centímetro cúbico é igual a 10 elevado a menos 2 elevado ao cubo, potência de potência, vai dar 10 elevado a menos 6. Né? Você multiplica aqui a potência. Né? Então vai ficar 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Okay? Então, para passar de centímetro cúbico para metro cúbico, eu tenho que dividir por 10 elevado à sexta potência. É isso que eu vou fazer ali. Ó. ΔV é volume final menos volume inicial. Então, o volume final é 100 menos o volume inicial é 50 centímetros cúbicos. Mas, para passar de centímetro cúbico para metro cúbico, eu tenho que multiplicar por 10 elevado a menos 6. Né? Ou, isso é a mesma coisa que dizer que eu vou pegar esse número e dividir por 10 elevado à sexta potência. Né? Então, vou passar para o lado de cá, vamos chegar no valor numérico para aquela expressão ali. Então, como é que vai ficar aqui? A gente ainda resolvendo a letra A, né? O ΔE interno, variação da energia interna. Esse gás ideal, então, é 20,9 menos 1,01 vezes 100 menos 50, 50, vezes a potência de 10, né? Vai ficar 10. 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a menos 6 vai dar 10 elevado a 5, que somado com menos 6 vai dar
menos 1. Né? Então, isso aqui é a mesma coisa que 20,9 menos 1,01 vezes 50 vezes 10 a menos 1 é 5. Né? Então, o ΔE, já fazendo aqui direto, o ΔE interno, nesse processo de expansão isobárica, eu já fiz aqui a continha, quanto que vai dar isso aqui? Vai dar simplesmente 15,85 joules. Né? Vai dar 20,9 menos, isso aqui vai dar 5,05, então subtraindo dá 15,85 joules. Né? Então, nesse processo de expansão isobárica, a energia interna aumenta dessa quantidade. Beleza? E agora vamos fazer a letra B. A letra B está perguntando, sabendo que o número de mols é 2, né? Tem 2 mols desse gás ideal, eu quero achar o valor do CP molar. Tá legal? Então, olha só, gente, uma estratégia, né, é a gente usar qual que é a relação, ou melhor, qual que é a equação que define o calor específico molar. É a equação fundamental da calorimetria. Então, o que a equação fundamental diz para a gente? Que a quantidade de calor absorvida, em termos de grandezas molares, é o quê? Número de mols, calor específico molar, vezes variação da temperatura. Nesse caso, é um processo isobárico, né? Então, o calor absorvido a P constante, que o exercício me deu, quanto que vale, isso é igual a número de mols, calor específico molar a P constante, vezes variação de temperatura. Então, o calor específico molar, que é o que eu quero achar, né? Cp molar é quantidade de calor trocado no processo, dividido pelo número de mols vezes ΔT. Então, deixa guardado aqui. Eu conheço quantidade de calor trocado, conheço o número de mols, mas não conheço a variação de temperatura. Se eu der um jeito de descobrir quanto que vale a variação de temperatura, o resultado, então, é imediato. Né? Então, agora, a minha tarefa é descobrir quanto que vale esse sujeito aqui. Tá? Bom, a maneira de fazer, gente, é o seguinte. Eu posso, como isso aqui é um gás ideal, tudo bem, eu não sei se é um gás ideal monoatômico, diatômico ou poliatômico, mas é um gás ideal. Se é um gás ideal, ele obedece à equação de estado dos gases ideais, que é aquela PV igual a nRT. Eu conheço a pressão, que é constante, conheço os volumes, conheço o número de mols. Então, eu consigo calcular o ΔT. Consigo calcular a temperatura inicial e a temperatura final do gás. Né? E eu vou inserir aqui e achar o que eu quero. Tá? Então, olha só. Eu sei que pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes constante universal dos gases vezes a temperatura. Deixa eu separar aqui. PV do nRT. Isso, qualquer gás ideal, independente da natureza física dele, ele obedece essa relação. Então, vamos fazer o seguinte. Eu não quero o ΔT naquele processo isobárico, então vamos fazer o seguinte. Ó. Se PV é igual a nRT, o que significa a variação de PV? Variação de PV é igual número de mols, ou melhor, né, a variação do lado esquerdo da equação é igual à variação do lado direito da equação. A gente já fez esse raciocínio algumas vezes, né, em exemplos anteriores. Então, nesse processo, eu tenho a pressão constante. Então, a variação desse produto é unicamente devido à variação do volume, porque a pressão é fixa. Então, eu vou tirar o P dessa variação e vou ter o seguinte, que pressão vezes delta volume
é igual, número de mols é fixo, o R é constante, né? A constante universal dos gases, vezes ΔT. Que é justamente o que eu quero calcular para substituir nessa expressão e achar o CP molar, né? Então, isso me dá que a variação da temperatura, nesse processo de expansão isobárica, né? Que é o que eu estou usando aqui o tempo todo, expansão isobárica, a variação da temperatura é simplesmente P vezes delta volume dividido por NR. Então, isso aqui vai ficar P, pressão, que é constante, vezes delta volume, dividido por NR. E essas coisas aqui eu conheço, né? Eu conheço a pressão, conheço o delta volume, conheço o N e o R atabelado, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse camarada e substituir aqui e achar o valor do calor específico molar, a pressão constante, tá? Então, isso implica o seguinte, ó. Voltando na expressão original, CP molar é igual. CP molar é igual. Vamos copiar essa fórmula aqui, ó. É a quantidade de calor trocada dividido por M dividido por ΔT, né? Então, vezes 1 sobre ΔT, né? Então, calor trocado dividido por N vezes 1 sobre ΔT. Então, vezes esse cara aqui, ó, de cabeça para baixo, né? 1 sobre ΔT é simplesmente o inverso desse negócio aqui, ó. Então, calor trocado sobre número de mols vezes esse cara de cabeça para baixo, né? 1 sobre ΔT. Então, vai ficar MR dividido por P ΔT. Então, o calor específico molar, AP constante, vai cortar aqui, né, o número de mols. É simplesmente calor trocado vezes a constante R sobre pressão delta volume. E essas coisas todas eu conheço, né? Então, vamos deixar guardado aqui. E achar o valor numérico daquela expressão, né? Põe o calor trocado é 20,9 joules, o R é a constante universal dos gases, que é tabelada, né? Não precisa saber de cor, tá? Eu vou colocar o valor dela ali. A pressão é constante, 1,01 vezes 10 elevado a 5, e o delta volume é esse sujeito aqui, 100 menos 50, e eu tenho que passar para metros cúbicos, né? Igual eu fiz ali. Então vamos terminar o problema aqui. Então, o calor específico molar P constante é igual. Calor trocado no sistema internacional é 20,9 joules, já com as unidades certinhas, né? Então, 20,9. R é um valor tabelado, né? O R, ele é 8,31 joules por mol Kelvin, já no sistema internacional. Não vou colocar tudo no sistema internacional, eu não preciso colocar as unidades aqui não, tá? O R é 8,31 joules por mol Kelvin, tá? Tudo no sistema internacional. Dividido por a pressão 1,01 vezes 10 à quinta, vezes o delta volume. Delta volume é volume final menos o inicial. 100 menos 50. Então, ó, 100 menos 50 centímetro cúbico. Como que eu passo de centímetro cúbico para metro cúbico? Eu multiplico por 10 a menos 6.
Legal? Então, finalmente, aí eu vou ter o calor específico molar no sistema internacional, né? Já com as unidades certas. Calor específico molar, AP constante. Eu já fiz essa contabilidade aqui, tá? Fiz na calculadora. Isso vai me dar 34,4. Vocês podem conferir o cálculo aí, tá? 34,4 joules por mol Kelvin. Essa é a resposta do problema. 34,4 joules por mol Kelvin. É uma constante. Tá legal? Eu poderia também ter perguntado, sabendo esse resultado, eu consigo calcular também o calor específico molar a V constante. Tá? Vamos fazer aqui embaixo, para a gente fechar esse exemplo. Você vê, pessoal, o seguinte, como eu falei no início, o exercício não me afirmou que esse gás ideal que eu estou trabalhando é um gás ideal monoatômico. Se fosse um gás ideal monoatômico, logo de cara eu saberia que o calor específico molar AP constante é 5 meios de R. Né? Se você substituir aqui R igual a 8,31 joules por mol Kelvin, né? Se você faz a continha aqui, ó, não vai dar isso aqui. Então esse gás ideal que eu estou trabalhando não é um gás ideal monoatômico. Por isso que eu não usei essa expressão aqui logo de cara. Eu tive que fazer todo esse raciocínio para chegar no valor que eu quero. Tá? Agora, para eu calcular o calor específico molar a V constante, quanto que vale esse camarada? Eu também não posso usar aquele resultado direto do vídeo anterior, que é CV molar igual a 3 meios de R. De novo, por quê? Porque isso aqui só vale para gás ideal monoatômico. Né? E esse gás ideal que eu estou trabalhando nesse exemplo não é monoatômico. Tá? Então, como é que eu faço? Eu tenho que usar aquela relação geral entre CP e CV, que a gente viu no vídeo anterior. A gente viu que o CP molar é igual ao CV molar mais F. Essa é a relação geral entre o CP e o CV para gás ideais. Tá? Então, CV molar, para esse gás ideal, né, é o quê? O CP molar menos F. Então, isso aqui é igual. O CP molar é 34,4, que é o que eu acabei de achar. Né? Isso é 34,4. Já no sistema internacional, né, já olha por mol Kelvin. E o R, a constante R, no sistema internacional, é 8,31 joule por mol Kelvin. Tá? As unidades estão certinhas. Então, isso aqui, daqui eu tiro que o CV molar, para esse gás ideal, eu já fiz aqui a continha, e isso vai dar 26,1 joules por mol Kelvin. Beleza? Então eu tive que usar relações gerais, né, entre o CP e o CV para calcular o CV, conhecido o valor de CP e os dados do problema. Beleza? Então, beleza, se encerra o vídeo 13, o vídeo 14 a gente dá sequência nos conteúdos.